A gente se prepara para a próxima mensagem. Uma mensagem linda, né, do que Jesus fez por nós. Lembrando que a gente está trabalhando uma série que fala sobre ensino. E a pauta, né, do nosso ensino é a Bíblia, é a palavra de Deus. Como a gente precisa dessa palavra, como a gente precisa ser lembrado de como que ela é importante para as nossas vidas. E a gente vai fazer isso a partir do livro de Mateus, né? Quem quiser pegar nas suas Bíblias, a palavra de Mateus, versículo 1. Então, lembrando, um pouquinho antes, para a gente ter o contexto, né? Jesus tinha acabado de ser batizado, né, por João Batista, e o céu se abre, e Deus, o Pai, fala assim: esse é o meu filho, né, de quem eu me comprazo, né? E esse filho, ele, na sequência, depois do seu batismo, ele é levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. E a tentação, né, a gente é algo que a gente luta todos os dias com, né? E Jesus é aquele que vai permitir, né, vai nos ajudar a aprender a lutar contra a tentação. E ele vai passar por 3 tentações, né? Uma que vai trazer dúvida sobre a provisão de Deus, a outra sobre a proteção de Deus, e finalmente a última sobre as promessas de Deus, né? E é incrível que, se você pode fazer um paralelo, né, disso com aquilo que aconteceu no jardim, quando Adão e Eva foram tentados e eles caíram. A gente vê esse paralelo aqui, né? O Satanás usando as mesmas, né, as mesmas artimanhas para poder vencer Jesus. Só que o que acontece é uma coisa muito bacana. Deus, ele é muito didático e ele quer mostrar muito bem, né, qual o seu objetivo. E Deus constrói em várias situações esse tipo de processo, onde ele desconstrói, né, ou reconstrói aquilo que foi destruído um dia, né? A gente pode ver como exemplo, né, Babel. A gente vê que o homem se tornou orgulhoso, ofendeu a Deus, e aí construiu uma cidade, né, e Deus vai lá e mistura as línguas, né, daquele povo, para que eles não conseguissem mais se comunicar, e eles não conseguem mais ir para frente. Só que acontece, qual que é o paralelo disso? Lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, né, o que acontece? O Espírito Santo vem e permite que aqueles que são os discípulos de Jesus consigam entender, né, um ao outro em sua própria língua. Então, você vê que Deus desconstrói aquilo que aconteceu em Babel, permitindo, né, que os irmãos consigam se comunicar, mesmo falando uma língua diferente. E existem várias outras, né, situações que acontece a mesma coisa. E é assim, né, que Deus vai mostrando que ele vai derrotando, né, o pecado, né, ele vai derrotando o adversário, né, através da história. E a gente vai ver que Adão, ele sofreu, ele caiu, né, estando no jardim. E a gente vai ver que Jesus, ele venceu estando onde? No deserto.
né, uma situação muito mais difícil, né, que ele se encontrava. Então, onde todos nós falhamos, né, onde todos nós falhamos, Jesus é vencedor. E isso é o que dá esperança para todos nós. É isso que viemos buscar, essa esperança, né, que vai mudar a nossa vida. Então, Jesus é levado para esse deserto, né, para ser tentado. E o que é essa tentação, né? Ela é diferente de um teste. Ele não está sendo testado, né, mas ele está sendo tentado. E a tentação, ela visa destruir a gente, enquanto que o teste, ele visa fazer com que a gente cresça, que a gente melhore, né? A tentação, ela é feita para você cair, não é feita para você melhorar, né? Mas a gente deve ficar firme, né? Se a gente está vivendo um teste, a gente deve ficar firme, né, mesmo que a tentação venha. E isso é importante, porque o que acontece? O Satanás, ele vem para a nossa vida para tentar a gente, ele convida a gente para a tentação. A gente é convidado o dia inteiro, né, para a tentação. E ele sempre procura gratificar a gente, né? Vem, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, né? Enquanto Deus, ele não tenta gratificar a gente, porque ele já nos satisfaz. Quando a gente está com Deus, quando a gente está na presença do Senhor, a gente vai ser satisfeito, não há dúvida disso, né? Porque ele é um Deus generoso. E aí eu estava falando nesse negócio da tentação, né? Separei aqui o verso de Tiago, né? 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Então não somos tentados por Deus. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrasado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha só que coisa séria é a gente sucumbir, né, à tentação, né? Como é um tema importante para nossas vidas falar disso. A gente não pode deixar a nossa vida ser invadida pela sedução. A gente precisa ter em nós, a gente precisa ter domínio próprio, né? Sem o domínio próprio a gente é vencido. Sem a palavra de Deus a gente é vencido. Sem a presença, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a gente é vencido, né? E a gente precisa estar nessa comunhão com o nosso Deus, né? De coração mesmo, né? Senão a gente vai encontrar a derrota. Eu tenho certeza que ninguém quer aqui ser derrotado, né? Que às vezes a gente fica com algum pecado que a gente vai levando a vida, né? Parece, enquanto a gente vê outras, nossa, aquela pessoa, né, está destruída a vida dela, né? Mas você não se imagina naquele lugar. Sabe o que é isso? É a enganação do diabo, né? Porque todo aquele que cai em alguma tentação está naquela mesma rota, na rota de destruição. Então a gente precisa aprender como a gente vai se defender, né? E é nosso Jesus Cristo que vai nos ajudar à luz da sua palavra. Então, versículo 1, né, de Mateus, diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, por que Jesus, né, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado? Isso é uma pergunta importante. E assim como a gente fala do batismo, né, por que Jesus foi batizado se ele era santo? Né, ainda mais na época de João, que João batizava
para o arrependimento dos pecados, né? Como que pode aquele que é santo se batizar? Mas o que acontece? Jesus, ele está fazendo algo para se identificar com a gente. Ele se identifica com a humanidade. Então ele vai passar a tentação, né, para mostrar, né, que nós passamos a tentação. Porque tem gente que fala assim, não estou passando tentação nenhuma, né, mas a pessoa está indo no fluxo, né? Ela não consegue nem perceber. Mas Jesus vem e mostra que há tentação, até o próprio Filho de Deus está sendo tentado. Então ele se identifica com a gente. Só que o que acontece? Esse Jesus, né, ele é o caminho da vitória. É aquele que toda vez que há uma tentação na nossa vida, sabe o que há para nós? Uma possibilidade de vitória. Há uma possibilidade de vitória, porque se Jesus foi lá e mostrou que é possível vencer a tentação, é possível vencer a tentação na minha vida, na sua vida. Não tenha dúvida disso, tenha esperança nisso, tenha certeza e a confiança disso. Então é fundamental, e a gente nunca deve, né, ter um fardo na nossa vida, né? Porque o que acontece? Nenhum fardo é maior do que aquilo que a gente possa suportar. A gente vai ler em 1 Coríntios 10, né, versículo 13: não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitiria que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Puxa vida, né? Como a gente precisa de Deus, né? Se a gente olhar para o dia de hoje, a gente vê, né, se a gente caiu em alguma cilada, a gente fala assim, puxa vida, eu tinha escapatória, eu não precisava passar por isso, eu não precisava me entregar a isso, porque Ele tem um caminho, e a gente precisa aplicar isso na nossa vida. É fundamental, é essencial, a gente não pode viver de outra forma. E como que a gente faz isso? Se Jesus veio para se identificar conosco, nós agora também temos que nos identificar com Ele. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo, Ele é aquele que vai fazer com que a gente vença esses desafios. Ele é a pessoa, Ele é o caminho, mas Ele também é aquele que mostra como fazer. E a gente aprende isso, né? Então, Ele é o caminho da vitória. Então, olhando para o texto, aonde que Jesus estava, né? Onde acontece essa tentação? Ela acontece no deserto, ela acontece em um momento, né? E esse momento, ele marca a história. Ele marca, né? Eu falei para vocês que Jesus, ele vem e reconstrói momentos da história que foram derrotas para a humanidade, né? A Torre de Babel foi uma derrota para a humanidade. Foi a arrogância do homem que levou a terem línguas diferentes. Mas a gente tem a capacidade, né, sendo discípulo de Jesus, né, de entender, né, o que Deus tem para nós e mudar esse cenário, assim como foi mudado lá em Pentecostes. Então acredite, a sua vida pode mudar, né? Então Deus está te ajudando, tenha certeza disso, né? Que você não está sozinho, Ele nunca vai te abandonar. E aí o que Jesus faz? Ele usa a palavra, né? A palavra de Deus para derrotar o inimigo. E a gente viu até na semana passada, né? A gente trabalhou a palavra de Deus, e hoje a gente está vendo como que a gente vence através dessa palavra. A gente viu como era importante e fundamental a palavra de Deus na nossa vida, e ela não é só importante, mas ela é o caminho, ela é um instrumento, né, para a gente vencer o inimigo. Só que tem alguma coisa que é muito importante, a palavra em si, ela pode ficar vazia se a gente não tiver amor pelo nosso Deus, se a gente não tiver amor pela palavra, se a gente não amar as coisas que Deus ama. A gente precisa estar em sintonia com isso,
né? Quantas pessoas olham para a Bíblia e jogam a Bíblia do lado, outras pessoas até queimam a Bíblia, porque elas não estão preocupadas com o que está ali escrito. Mas a gente precisa ter confiança e amar essa palavra de Deus, porque ela é fundamental para nós. E aí o diabo, ele estava lá, né? Ele estava lá esperando, né, para tentar Jesus. A gente viu que Deus não nos tenta, mas o diabo tenta. Ele tenta, e o objetivo dele é enganar a gente, é mentir para a gente, é dissuadir a gente, para que a gente caia. E ele está sempre rondando, né, como um leão, né, diz o texto, que para nos atacar. No momento que a gente estiver não só vulnerável, para que a gente estiver mais vulnerável, né? E quanto mais perto de Deus você vai estar, né, mais Ele vai estar prestando atenção na tua vulnerabilidade. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com isso. Quem aqui já jejuou, sabe que o que Jesus está passando, né, é algo tremendo. Às vezes a gente jejua metade do dia, a gente jejua um dia, né? Talvez 2, 3 dias a gente jejua. Jesus está jejuando há 40 dias. É um jejum, lembra, Jesus é um homem, né? Ele veio como homem, e um jejum desse, com certeza doeu muito. Não é algo simples, é dor, né? Dor no corpo, dor em tudo, né? A gente não consegue nem saber o que é isso, né? A gente fica, em vez de 40 minutos sem comer, já está lá assim, ai que fome, né? A gente precisa ter, né, uma ideia, a gente precisa participar disso, né, com o Senhor. E esse jejum, ele serve para a gente mostrar a nossa dependência de Deus, porque a gente está toda hora, né, sendo alimentado, sustentado, e a gente não precisa do Senhor, a gente não tem dependência, né, desse Deus. E a gente precisa reconhecer, né, finalmente, que Ele é poderoso para poder nos sustentar. Então, por mais que a gente esteja vulnerável, né, que a gente esteja fraco, que a gente esteja passando fome até, é Ele que vai nos sustentar. É essa certeza que a gente vai ter. Então, Jesus, Ele está passando por esse tempo e Ele está sendo tentado. E esses 40, né, o número 40 na Bíblia, ele tem um sentido, né, de preparação, né, de transformação. A gente vê o número, né, 40 dias da Arca de Noé, Moisés 40 anos, e assim vai. O número 40, ele simboliza isso. Então, quanto tempo a gente consegue, né, ficar, né, e resistir às tentações? Né? Será que o diabo tem que esperar 40 dias para encostar em você? A gente precisa estar, e se Jesus está fazendo isso, é que nós também podemos. E a gente precisa aprender, não é um negócio que a gente vai sair fazendo amanhã. A gente precisa ter comunhão com Ele, a gente precisa andar com Ele, a gente precisa ser limpo por Ele, a gente precisa estar alicerçado na palavra, né? A gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa entender o nosso livre-arbítrio, e aí a gente vai ter vitória. Então temos um trabalho pela frente. Então eu quero lembrar, né, que Jesus, ele foi submetido a esse desafio, né, não somente, né, para ele se preparar, ele foi submetido a esse desafio por nós, porque o ministério dele não é ele mesmo, o ministério dele somos nós. Ele está se preparando como homem para ser o nosso rei, para ser o nosso salvador, não é verdade? Então ele está fazendo isso por nós. A profunda comunhão que ele tem com o Pai é para que ele tenha comunhão conosco, né? A gente acabou de participar da ceia do Senhor, né? A gente intercedeu aqui uns pelos outros, assim como você pode ter certeza. O que Jesus estava fazendo no deserto? Só caminhando? Não, ele estava orando, ele estava em comunhão com o Pai, ele estava intercedendo
né, por nós, né, por você. Foi há 2000 anos atrás, mas ele já sabia que você ia existir. E ele já estava orando pela sua vida. Ele já estava intercedendo para que você superasse todas as tentações que você passava. E isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E aí o Satanás fala: se esse é o Filho de Deus, ele fala para fazer com que as pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse Jesus, ele é o Filho de Deus. E quem pode questionar isso? E aqui, se você é o Filho de Deus, talvez seja algo para colocar uma dúvida, né? Para fazer com que ele prove algo, ou pode ser algo como concordando. Se você é o Filho de Deus, então você vai lá e transforme essa pedra em pães. Só que ele não aceita isso, né? Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai tomar em suas mãos as rédeas, né, da sua vontade. Só que ele não está lá para fazer a sua vontade, ele está lá para fazer a vontade do Pai. Então o que a gente aprende? Que se a gente quer vencer uma tentação, não pode ser a nossa vontade que vai prevalecer, tem que ser a vontade do Pai, né? E é a palavra dele que vai nos ajudar nesse processo. E para a gente lembrar, a gente precisa ter humildade. A humildade é o que nos aproxima de Deus, e não a arrogância e o orgulho. Precisamos estar alicerçados nisso, e Ele é fiel para cumprir isso em nossas vidas. Então, todos nós temos fome, todos nós podemos ser provados, né, na humanidade, mas a gente pode ser vitorioso, né, porque a gente vai estar alicerçado em Deus. A gente não vai deixar que as coisas do mundo nos dominem, né? E é preciso a gente ter Deus na nossa vida, e a gente se afastar do que é mal. E vamos para o próximo versículo. Então, no versículo 5, a gente pode pôr: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha só que coisa maluca o diabo fez, o que Satanás está fazendo aqui. Jesus respondeu com a palavra. Aí o que Satanás fez? Respondeu com a palavra também, né? E como a gente precisa conhecer a palavra, como a gente precisa saber não só a palavra, mas saber o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra, para que a gente não seja enganado, né? A gente poder tomar uma posição como filho, porque o filho conhece o Pai, né? E ninguém pode distorcer a palavra do Pai, não é verdade? Então, a gente vai viver a nossa vida debaixo da vontade desse Pai, e a gente não vai se deixar enganar. E ele colocou aqui em xeque, lembra, a provisão de Deus, a proteção, né, que Deus tem sobre a vida dele. Tá, se joga lá, que ele vai mandar uns anjos te proteger, né? E o que acontece? É uma forma, quando a gente é arrogante dessa forma, é uma forma de a gente querer fazer Deus obedecer a nossa vontade, a gente forçar a Deus, porque Deus se preocupa conosco, Ele mandou seu Filho para morrer por nós. Então se a gente fica fazendo loucura e forçando, né, que Deus faça algo por nós, a gente está desagradando a Deus, a gente está indo contra Deus, né? Por exemplo, se você está lá eu vou usar São Paulo, né, a cidade onde eu vivia, você não vai num caixa eletrônico às 3 da manhã, né? Você está pedindo, é a mesma coisa para o lado do prédio, né? Você vai ser assaltado,
né? Tem alguém lá vigiando, esperando para pegar o seu dinheiro. Você não vai fazer isso. Você não vai, né? Aí você ora, né? Deus me protege que eu vou lá no caixa eletrônico. Não. A gente não faz isso. Não dá. A gente precisa estar, né, usando a nossa vida também de forma sensata, né? A gente lê lá em Romanos, versículo 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então nossa vida tem que mudar. A gente não pode ficar, né, apertando Deus com as nossas vontades e querendo que Ele faça o que a gente deseja que aconteça. Então, a gente precisa colocar a nossa vida cristã em prática. É isso que a gente precisa fazer, né? A gente às vezes sabe como que é ser cristão, mas a gente não pratica, né? Quantas vezes a gente ouve, eu sou cristão não praticante. Como que pode um negócio desse? Né? Não existe. A gente precisa praticar. Sabe por quê? A prática é a natureza da vida cristã. Não tem vida cristã se não tem prática. A gente tem que viver o que a gente está falando aqui. É difícil. Mas as consequências do que é fácil, que o Satanás quer dar as coisas fáceis, tá vendo? Vai lá, vira pãozinho, come, né? Pula lá que você vai ser salvo. É fácil. Mas não é para ser fácil, né? A gente tem que superar a dificuldade, a tentação, para quê? Para que depois seja fácil. Depois vai ser fácil. Depois a gente vai estar nos átrios do Senhor. E a gente vai estar renovado em espírito. Então, a gente precisa pôr em prática a nossa vida. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: isso tudo te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então Jesus agora é transportado, né, sobrenaturalmente, né, para esse monte, né, um lugar alto. Geralmente no monte é onde o rei governa, né, onde ele tem o seu poder sobre o seu reino. Então a gente pensa, né, nessas coisas. Então Satanás, ele quer achar que a gente, né, tá no trono, que a gente está governando, né, as coisas à nossa volta. E é isso que ele quer, porque isso nos afasta do Senhor, né? Isso tira a gente do foco. E nunca, né, a gente pode se deixar enganado, né, por algo assim que Satanás faz. Sabe por quê? Jesus, ele veio para ser o quê? Rei, governante do universo, né? Rei das nações. Não é isso? E Satanás está falando assim: seja, né, venha me adorar, que eu vou te dar isso. Aí o que é que está acontecendo aqui? Ele está pondo em dúvida o que Deus pode dar, né? E a gente não pode fazer isso. A gente precisa ter confiança que Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa receber, na hora que a gente precisa receber, e a gente precisa ter a confiança que Ele vai nos dar. Nosso Deus é generoso. A gente não precisa temer isso, a gente precisa ter a confiança, né? E a gente não se deixar levar pelas distorções de Satanás, que ele coloca dúvidas nos nossos corações. Como a gente precisa da palavra de Deus todos os dias, o tempo todo, porque a gente é muito fácil, gente. A gente é muito fácil. A gente precisa estar alicerçado nessa palavra. A gente não pode duvidar nas promessas de Deus. A gente não pode esquecer das promessas de Deus. E a gente esquece. Por isso que a gente precisa estar lendo a palavra. Não deixe isso ficar longe da sua vida. Tenha a sua Bíblia, leia a palavra todos os dias.
né? É uma questão de necessidade, não é uma questão, a pessoa que lê a palavra todos os dias é um bitolado. Para! Então você come todos os dias, né, o seu pãozinho, né, você almoça, né, porque você é bitolado? Não, porque você precisa. E você precisa dessa palavra. Não dá para ficar esperando. Então, não deixe que nada coloque falsas promessas no seu coração. Nosso Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, se você lembrar só disso, né, você não precisa ir para o detalhe, né? Não precisa ir para o detalhe. Ele é Senhor de todas as coisas. Não tem nada que o diabo possa te dar, né, que Deus não possa. Ele é Senhor do universo, né? Então a gente precisa, é dele. A gente não precisa das coisas, as riquezas, o poder, né, a posição social. Isso tudo, né, vem, mas primeiro as coisas do Senhor. Então, Satanás, ele vai dar para nós essa enganação, vai achar que a gente governa todas as coisas. E eu vou te contar um negócio, ele nunca vai deixar de fazer isso, porque é a natureza dele. E Satanás, os seus diabos, eles não têm salvação. Não sei se vocês sabem disso. Eles não têm como voltar atrás. Eles se afastaram de Deus, negaram a Deus de tal forma que não há como reverter. Então a natureza deles é continuar fazendo o que eles fazem. Não há escapatória. Então a gente precisa saber disso, porque eles não vão desistir da gente. Eles vão continuar atacando nossas vidas. Só que a gente precisa estar alicerçado no Senhor, porque a gente tem um pecado dentro de nós, né, que nos ajuda a cair. Então a gente precisa de Jesus Cristo, a gente precisa de salvação, e a gente precisa da palavra dele para transformar isso. Então, quando a gente lê isso aqui, né, se a gente está se identificando com Jesus, a gente está aprendendo que Jesus está dando para nós autoridade, né, nas nossas vidas. Então quando ele fala assim, Satanás, retire-se daqui, ele também vai se retirar da nossa vida. Se a gente ficar flertando com o inimigo, não vai dar certo. A gente precisa ter o mesmo ânimo que Jesus Cristo tem aqui. Ele usa a palavra, ele usa o seu livre-arbítrio, né? Ele vence a tentação e ele coloca Satanás em retirada. E é assim que tem que ser nossa vida, né? Não adianta a gente só, superei essa tentação hoje, né? Ela vai vir de novo, né? Quantas pessoas estão presas, todos nós estamos presos a ciclos, né, de pecado. Todo dia você luta com algo dentro de você. A gente viu que a palavra de Deus é a que traz discernimento. E se você está exposto a essa palavra, você vai ter conhecimento de quem você é. Então, faça, né, com que a sua vida seja alicerçada em Jesus, em sua palavra, e mande Satanás sair da sua vida, né? Eu tenho um testemunho. Quando na época da minha conversão, eu fui assolado, né, por Satanás, né, para me trazer culpa, né, de coisas ruins que eu fiz durante minha vida antes de ser convertido. E ficava lá literalmente no pé do ouvido, né? Falando, você fez isso, você fez isso. E aí eu orava, Deus, né, o Senhor já me perdoou. Aí vinha, aí eu vou te falar, aí depois, eu acho que segunda, terceira vez, eu repreendi. Falei, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Ele morreu, ele pagou o preço, não tem nada que eu possa fazer. Eu só preciso aceitar isso na minha vida. E eu coloquei Satanás, sai da minha vida. Você não tem espaço. Eu já fui perdoado. Eu estou
mais alvo do que a neve. Nunca mais ouvi Satanás falando dos meus pecados do passado. Sou livre, o fardo não existe mais sobre mim, e ele também pode ser com você. Então aceite Jesus Cristo, entregue sua vida, e repreenda aquilo que te perturba. A tentação não faz parte da vida do cristão. Se ela faz, é para ela ser vencida. Amém? Vamos ficar de pé, a gente encerrar orando, agradecendo a Deus, e a gente vai terminar com mais um louvor, a gente vai ter mais um tempo de comunhão, que vai ser uma bênção estar junto com os irmãos. Pai amado, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo testemunho, né, que temos de Jesus Cristo vencendo as tentações no deserto. São um motivo de esperança para nós. Às vezes vivemos as nossas tentações e a gente se acostuma, como aquela dor no joelho que a gente vai vivendo com ela, mas que a gente não aceite isso na nossa vida. Que a gente venha e corra, Senhor, para Ti, corra para a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa encontrar salvação das tentações que tentam nos derrubar todos os dias, Senhor. Que a gente possa se alicerçar firmemente em Jesus Cristo, que a gente possa se alicerçar na Tua palavra, porque Te adoramos, Senhor. O Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus que nos fez e nos ama e se importa com nós. O Senhor pagou o preço lá na cruz por cada um de nós. Reconhecemos isso aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com o Teu amor, Senhor. Nos ajuda a vencer essas dificuldades que temos todos os dias. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado. O Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, generoso. As Suas misericórdias se renovam cada dia. Isso é bom demais. Por mais que a gente fale com nós mesmos, contigo, uns com os outros, ainda assim o Senhor nos dá mais uma chance. Cuida, Senhor, dos nossos corações, que a gente possa viver a nossa vida cristã na prática, né, com uma realidade firme e confiável, porque o Senhor é quem vive em nós, o Senhor que ministra aos nossos corações. Nos abençoa, Pai,